extrai as informações, passa para digitar no SAP, por exemplo, né? E isso, vocês têm que pensar como nesse todo, né? Desde ponta a ponta, né? A entrada, esse PDF, por exemplo, pode ser um e-mail que ele recebe com o PDF, mas se você pensar que às vezes as pessoas estão na rua, né, fazendo algum atendimento, pode ser um Power App, que alguém tira uma foto e envia o documento direto para a automação, né? Então, toda essa plataforma da Microsoft permite isso, tá? Aqui tem umas telinhas. E depois chega no gerenciamento, que hoje é o principal, né, motivo aí das pessoas estarem evoluindo, né? Todas as empresas querem ter um centro de excelência, querem poder ter governança, né, uma política de tratamento de dados eficiente, né? E na Microsoft também permite isso, né? Então, por exemplo, todo monitoramento é feito já no tenant da Microsoft, com as permissões que os usuários já têm dentro da empresa, né? O centro de excelência também tem uma vasta documentação no próprio site deles, mas eles têm um kit lá que você consegue subir. Lógico que precisa ser customizado para cada necessidade, né? E o ALM, né, que permite você ter uma evolução contínua e melhoria contínua dos scripts, né, das automações, ou da solução, né, porque agora você pensar é uma solução, em todos os ambientes, né? Às vezes você tem dev, QA, produção, e se você quiser gerenciamento, você precisa ter essa gestão, tá bom? Bom, agora chegamos nos casos de sucesso aqui. A gente vai falar de 4 casos de sucesso e casos de uso, né, que a gente fez recentemente. Então, são distintos, né, envolvendo tecnologias distintas, mas que a ideia é dar essa visão de como pode aplicar toda essa plataforma da Microsoft no cenário, né, de vocês e no segmento da empresa que vocês trabalham. Tá? Então, você tem o primeiro case, isso a gente fez para uma construtora lá de São Paulo, a leitura de diário oficial, né? Então, às vezes, a empresa ela faz uma obra e você tem que acompanhar no diário oficial se saiu algum evento, digamos assim, relacionado àquela obra, né? Isso eles tinham um time de pessoas lá que todo dia tinham que ficar lendo o diário oficial, vendo se saiu alguma coisa da obra no Rio de Janeiro, da obra em Belo Horizonte. Então, eles já tinham tentado fazer isso no passado com outra solução, e como eles são clientes da Microsoft, a gente sugeriu o Power Automate, né? Então, a gente fez, né, o Power Automate faz a navegação no diário oficial, né, do Estado de São Paulo, da União, e baixa os documentos, né? Nesse caso, a gente nem precisou usar uma solução de leitura de documentos muito com inteligência artificial, né? Um OCR simples da própria Microsoft resolveu. Então, ele extrai toda a informação, né? E diário oficial às vezes, um monte de páginas, né? Muitas páginas. E a gente envolveu no Teams também a comunicação, né? Então, como às vezes a pessoa quer rodar esse processo no meio do dia, né, ou às vezes várias vezes ao dia, ela pode disparar, né, pelo Teams e receber alguma notificação pelo Teams, né? Então ficou num canal já que ela está acostumada a utilizar, tá? Então lá a gente criou esse projeto, ele é baseado em palavras-chave, né? Para cada palavra-chave a pessoa dá um peso, né? E aí ele processa, classifica esses pesos e dá a importância que tem que ter para cada parte do diário oficial. Tá? Estamos evoluindo, agora a gente já vai aplicar palavra-chave composta, né? E no futuro é tentar usar a inteligência artificial para ler o texto e trazer uma análise mais humana, digamos assim, do texto, né? Avaliar, por exemplo, se é uma melhoria numa obra, se é uma expansão, alguma coisa desse tipo. Aqui está a carinha do Diário Oficial da União. Tá. Esse foi um case legal também, já faz uns 6, 8 meses que a gente fez. Ele envolve mais componentes, né? Qual que era a demanda do cliente? É um grupo de empresas de Brasília, então ele tem empresas em Brasília, ali, em outros estados também.
e às vezes você precisava, a pessoa precisava processar a folha de pagamento, sei lá, de uma concessionária de veículos, por exemplo. Eles têm distribuidora de bebidas, um monte de empresas de diversos segmentos. Então ela ligava para alguém na empresa, para a matriz, para ver se dava tempo de processar, tinha que passar os dados, né? Isso era muito custoso e às vezes não dava para atender, né? Como que a gente ligou todas as pontas aí? O processo em si foi feito no Power Automate, que é uma automação desktop, né? Então o robô ele interage ali com vários sistemas de RH, de envio do KNAB no Nexera, né? Tudo isso. Isso daí é a principal parte. Mas o acionamento não é mais por voz. Você não liga para alguém lá para rodar o processo. Tá? A gente criou um Power App, né? Então a pessoa por ali, ela passa os parâmetros e dispara. Tá? Isso gera também uma lista no SharePoint, que era uma parte que ela já estava acostumada a utilizar. E, novamente, notificações pelo Teams. Né? O Teams também tem uma parte lá que chama Approvals, que você consegue mandar para um usuário aprovar algum item ou não. E lá tem isso, porque às vezes ele vai processar a folha de pagamento, e lá não lembro se é por pessoa ou por cargo, mas dava uma diferença, às vezes, da tabela do sindicato. Né? Então ele tem que notificar alguém para alguém aprovar para ele retomar. Né? E isso foi feito usando o Microsoft Teams. Né? Então ficou uma solução completa, né? Hoje ela é toda automatizada com esses componentes, você não precisa mais ter um contato humano. Deu agilidade para quem precisava demandar, né, a execução. E os retornos também, via SharePoint, via Approval, ajuda no acompanhamento e nessa governança da solução. Tá? Então, as telinhas. Esse foi um case que foi, diria, relâmpago. Foi numa empresa de facilities, né, que faz limpeza, segurança. E a gente estava fazendo uma POC lá, em Power Automate. Eles têm um sistema também de RH, que é esse FPW, que ó, é até aquela carinha que está ali mesmo. Tá? Que precisa ter RH tem um monte de tipo de informação aí, né? E eles precisam ficar digitando, alimentando essas informações. O desafio lá era o seguinte, novamente, eu não tinha os componentes ali, os objetos, o robô não conseguia enxergar, porque ele acessava esse sistema via o RDP. Né? Então, ele tinha essa visão como um acesso remoto. Tá? Então, a gente tinha feito uma POC, se eu não me engano, deve ter dado uns 8 dias para demonstrar a solução. E nesse período eles ganharam um contrato de uma rede de farmácias e eles tinham que pôr pessoas para limpar, né, as lojas. Só que tem posição que às vezes é meio período, se a loja for muito grande é um período. Né? E eles têm que criar uma posição no sistema e depois lotar tipo o cargo, para o RH poder contratar. Né? E eram 400 e, acho que deve estar no final, 400 e poucas lojas. Então ia dar muito trabalho, né? E eles queriam ter agilidade para poder começar logo o contrato. Então a gente fez o quê? Como era uma posição só, né, de limpeza, se você pensar no projeto todo, você tem que pensar ele mais abrangente, né, para atender todas as posições. No caso aqui era uma. Então a gente adaptou o projeto piloto que a gente fez, né? Já tinha criado no projeto piloto uma planilha, um template para a entrada dos dados. Né? Então, a área comercial preencheu todas essas informações. A gente trabalhou 2 dias no robô para adaptar com as outras informações que precisava realmente do cadastro e rodamos todo esse processo. Né? Então, deu certo, né? Que foi bem no final de uma POC. Então, a gente já estava alinhado com o ambiente, já estava tudo meio que pronto. Só tivemos uma adaptação, mas foi realizado 457 cadastros aí em 32 horas do robô rodando 24/7. Né? Se fosse um trabalho humano mesmo, um humano realizando, com certeza ia demorar 1 mês ali, praticamente, para rodar para digitar todas essas informações. E uma última demo aqui, na verdade, isso daqui a gente chama de demo porque não implementamos como projeto,
mas fizemos para demonstrar para um cliente. Porque foi um cliente da área de saúde, então tem agência que regula, né, essas empresas. E ele queria um robô que monitorasse, tipo, a ouvidoria, né? Se tinha algum chamado lá, porque isso daí o tempo de resposta é apertado e você tem multa e tal. Então a gente fez um projeto parecido, com, digamos, o mesmo escopo, só que no Reclame Aqui, né? Então a gente criou uma plataforma, na verdade uma planilha, onde você coloca as empresas que você quer pesquisar. O robô vai lá no Reclame Aqui e começa a pesquisar. Aí ele baixa esses tickets, né, joga num banco de dados. Aí a gente implementa o iBuilder, que faz o quê? Interpreta o texto que a pessoa, que o humano digitou ali no chamado, né? E isso dá 3 retornos, né? Se é um texto positivo, né, tipo um elogio, se é neutro ou se é negativo. Então o robô pega todos os tickets que são classificados como negativo e joga isso num BPM. O BPM é o eFlow, é uma solução que a gente representa. Ele cria um ticket lá, né? De lá vai para algum humano e segue a esteira ali para ser resolvido, né? Então, no BPM você tem o tempo de atendimento, SLA, e isso dá agilidade para a solução do problema. Ali a gente poderia pensar em até colocar a volta, né? Depois de resolvido no BPM, voltar no site da ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde, ou qualquer tipo de ouvidoria, e responder com o que foi feito dessa análise humana. Tá? Então, esse foi um projetinho, foi mais a ideia de usar o iBuilder, né, inteligência artificial, para classificar o texto e criar esse fluxo de resolução de problemas. Tá? Então, aqui terminamos a apresentação, né? Acho que tem uma frase aí, né? O RPA vai ajudar as pessoas a terem trabalhos mais humanos, né? É um caminho sem volta, né? Hoje, se você pensar em indústria, né, que foi a primeira linha a ser automatizada, né? Ninguém começa uma indústria hoje com humano, né? Vocês vão atrás de máquinas para automatizar. Hoje ainda tem muitos processos que as empresas implementam, né? Mesmo uma empresa nova, mas que podem ser automatizados, né? E com a tecnologia, né, que a gente demonstrou aqui, da plataforma Microsoft, praticamente todo o projeto pode ser automatizado, né? Se interage com voz, você pode transformar a voz em texto. Acho que a única dificuldade hoje em dia, né, mas que existem ferramentas que já fazem, é a escrita manual, né? Mas tudo está evoluindo, né? Então, hoje eu diria que da boa parte dos processos, esses processos que tem entrada e saída bem definido, né, o processo bem definido, dá para se automatizar com as tecnologias disponíveis, tá? Acho que o tempo deu certo aí, falta 5 minutos. Muito bom, Márcio, ó, palmas para o Márcio, mandou super bem. E ainda tem 5 minutos para pergunta, vai ganhar até caneca, ó, coisa boa, cara bom, hein? Pessoal, perguntas aí, ó, já tem um amigão ali com a mão levantada, vai chegar o microfone, vai ganhar camisa, vai ganhar livro, ainda vai ganhar caneca da jornada colaborativa, ó. Tem 2 perguntas, ó. Viu como é que é bom sobrar tempo? Espetáculo. Muito bom isso. Boa tarde, Rodrigo Mafor, da Transpetro. O que acontece? O Power Automate é uma tecnologia nova. Se a empresa já está trabalhando a PA, com certeza ela abordou outra tecnologia. Vocês têm algum case de que vocês entraram na empresa e tiveram que migrar essas tecnologias antigas, preferencialmente se forem do quadrante mágico? Como que é seu nome? Rodrigo. Rodrigo, temos, sim, né? Às vezes se você já tem uma tecnologia, está usando uma ferramenta de RPA, independente de qual seja, o Power Automate ele pode ser, né, às vezes, uma solução para você implementar projetos que não tem ROI com outra ferramenta. Porque o custo dele, comparado com outras ferramentas, se você já tem um contrato com a Microsoft, às vezes é até melhor, você paga mensalmente, né? É totalmente escalável. Justamente, porque enquanto tiver o legado na outra tecnologia, vai ter que pagar licença anual para ela. Né? Se fosse possível migrar, aí só seria uma coisa só, no caso do contrato da Microsoft. É que assim, o migrar, você tem que reescrever, né? Justamente, se tinha algo mais fácil que reescrever. Não tem. A gente foi bom você perguntar, porque a gente começamos um projeto essa semana
que deve ser o maior projeto de Power Automate no Brasil, que é justamente pegar o legado, só que é o legado da plataforma que a Microsoft comprou, que é o Process Robot, só que esse sim tem uma solução que você consegue transformar, né, jogar ele para o Power Automate. Só que mesmo assim, lá a gente optou por reescrever tudo. Por quê? Porque o Power Automate mudou a arquitetura, né? Hoje você tem parte nuvem, você tem desktop, você tem conectores, né? Mudou tudo, né? Então, esse lift and shift mudar só não ia funcionar ou em algum momento você ia ter que refazer alguma coisa, né? Uma segunda pergunta rápida é que o preço da licença do Power Automate permite automatização individual, né? A pessoa usar no computador como se fosse Word ou Excel. Tem alguma empresa que vocês trabalharam que já usa esse nível de automação individual? O cloud, você fala? Serviço? Não, até o desktop. Teu desktop, por mais que é $15 a licença, se não me engano. Então, são componentes. A licença, digamos assim, toda a licença do Power Automate parte de uma licença base. Então, dependendo do contrato que você tem, E3, E4, E5, às vezes você já tem alguma coisa ali, né? O desktop, por exemplo, é grátis. Só que aí você não consegue integrar ele com o orquestrador que é na nuvem, entendeu? Então, até na hora de iniciar, às vezes vale a pena você pagar a licença, porque você já começa certo. Porque às vezes você tem que integrar o orquestrador com o desktop, com algum conector, tá? E tem também a parte de rodar ele de forma autônoma. Aí é um outro complemento que você coloca na assinatura, tá? Mas se você quiser detalhes, depois a gente pode ajudar. Muito bom. A última pergunta lá do Fernando. Vai lá, Fernando. Direto de BH, né, Fernando? Fala aí. BH. Fernando, da SP Data. Aquele case do Diário Oficial da União, você consegue utilizar ele com a assinatura empresarial mais básica do Office 365? Ou você usou algum componente que precisa ter as assinaturas mais premium da Microsoft? Não, você tem que ter a assinatura do desktop, né? Você tem que ter a base, mais uma assinatura, que eu não lembro exatamente o nome, e lá você tem que ter o add-on de transformar esse robô como não assistido, que aí você consegue fazer esses agendamentos, entendeu? Então, digamos, da base, você precisa de mais uma para rodar o desktop e mais uma para, se você quiser torná-lo ele como um robô não assistido, tá bom? Muito bem, pessoal. Palmas aí pro nosso amigo Márcio. Vou tirar uma fotinha aqui.